Yes! Nossa amiga Bloody Root Shaw mandou aqui essa imagem e disse que as informações estão no corpo do texto. Então, vamos dar uma olhadinha. Oi, Marco, esse é meu primeiro feedback. Então, eu gostaria de agradecer desde já pela oportunidade e todos os ensinamentos. Tamo junto. Artistas como você são uma... Ah, parou, hein, meu? Parou. Noturno, quando estamos perdidos sem saber... Passo. Que bom. Valeu, obrigado. Bem, fiz essa ilustra para uma capa de livro e-book. Futuramente vai ser livro físico também. Se trata de uma história de fantasia. Eu gostaria de feedback sobre a composição e os efeitos da magia. Sinto que tudo ficou muito chapado, sem profundidade, e a magia ficou sem graça. Eu também tive dificuldade em fazer a luz da magia interferir na personagem. Acredito que nem obtive sucesso nisso. Será que pode me ajudar a enxergar melhor o que tem de errado e dar alguma dica de como melhorar? Vamos começar do começo. A arte tá muito bonita, assim. Eu curti muito o efeito de distorção que você fez. Achei que funciona muito bem. O vestido tá num caminho muito da hora. Eu curti bastante o drapeado, as sutilezas, assim, do tecido, que me vende muito a ideia de um tecido muito delicado, né? Muito fino. Muito da hora. Visualmente, a imagem tá muito impactante, assim. Gostei bastante, tá? Vamos para o Photoshop e aí a gente conversa um pouquinho mais. Eu acredito, sim, que dá pra gente melhorar um pouco a qualidade das cores que você criou. Pra personagem, eu também acho que dava pra você melhorar um pouquinho mais a questão da tridimensionalidade. Ela tá no caminho muito massa, mas essa sensação de que tá meio chapado são duas coisas. A gente não tem elementos que geram a ilusão de profundidade. Tem alguns, mas não muitos. Ela tá funcionando quase como elementos recortados, né? Então a gente tem o vestido, aí a gente tem o corpo de lado, o que mata muito profundidade. E depois a gente tem o cabelo e depois magia. É meio que uma camada bem certinha. Eu costumo chamar essas camadinhas de... como se fosse aquele teatro, assim, sabe? De bonecos. Onde você tem os elementos quase como papéis, um atrás do outro. E que geram uma sensaçãozinha muito... que tá chapado, que não tem profundidade. Então, a gente consegue integrar um pouco melhor essas camadas para elas parecerem mais orgânicas e que elas se intercalam uma nas outras. Eu acho que tem uma questão disso, sabe? Para gerar mais profundidade, eu colocaria talvez mais uma camada de efeito vindo mais para a câmera, chegando mais perto da câmera. Eu acho que vai ajudar bastante, porque aí não isola ela num elemento bidimensional também, sabe? E eu traria mais contraste para esse tecido de seda dela. Eu puxaria mais contraste. Mas aí eu entendo que talvez, como isso aqui vai ser impresso, a gente não pode puxar tanto. Mas eu vou encarar como se fosse aqui uma pintura digital inicialmente, tá? Acho também que você poderia iluminar mais as suas sombras com esse rosa. Acho que daria, com certeza. Mas vamos por partes. Vamos começar uma coisa de cada vez. Tô pegando umas referências para esse vestido. Mas a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte, ó. Sobre profundidade, tem uma referência aqui do Maniac, que é essa aqui, ó. Essa aqui. Percebe que o efeito que você tá criando, ele é muito parecido com o que o Maniac fez nessa pintura? Essa pintura aqui é pro Hearthstone. Uma coisa que acontece, que era o que eu tava falando sobre intercalar as formas, é que essa forma, ela tá na frente da personagem, colocando umas formas, gerando um overlap, um elemento na frente de outro, em formas mais importantes. Então, do jeito que você fez, você preservou demais toda essa região aqui. Eu não sei se você ficou com um dó da pintura ou se aconteceu, de algum feedback específico que rolou, mas eu traria algumas voltas dessa magia envolvendo a personagem em áreas importantes, sacou? Então eu traria mais pra cá, ó. Quem sabe? Essa seria a primeira coisa que eu faria. Trazer pra formas mais importantes da sua imagem, cortando talvez o braço com a sua magia. Sobreposição, exatamente. Ó, fugiu a palavra, não sei porquê. Essa seria a primeira questão, ó. Que aí gera uma sobreposição. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é talvez tirar aqui no braço, ó, e deixar passando por trás do braço, envolvendo ela. Sabe, como se estivesse passando atrás do braço dela, mas na frente do cabelo. Aí a gente gera um pouco mais de profundidade. Essa aqui seria a primeira questão. Sobre as cores, acho que você tá fazendo uma transição também muito simples na cor da magia. O que eu quero dizer com isso? Que a transição do rosa pro branco, ela, na minha humilde visão, ela empobrece um pouco as suas cores, porque você perde a possibilidade de usar uma variação na sua matiz
que tornaria essas cores mais interessantes. Então, uma forma legal de você variar e deixar a imagem mais colorida é brincar com a mudança de matiz um pouco mais do que você fez. Porque do jeito que tá agora, ó, você vai do rosa, meio que vai pro branco. Percebe que a variação de matiz quase que não existe? Ela praticamente não existe, ó. Você só variou o valor. Então, algo que eu faria com certeza era mexer também nessa matiz, ó. Então, por exemplo, eu traria um pouquinho mais dessa variação, um pouquinho mais de azul, roxo, violeta, né? E deixaria o rosa para as áreas mais claras. Então, o que for escuro no seu spell, nessa magia aqui... Marco, o que seria matiz? Cara, matiz é uma das propriedades da cor. A gente tem a claridade, matiz, e a gente tem a saturação, tá? Os ingredientes para você encontrar qualquer cor, tá? São as propriedades inerentes à cor. Toda cor vai ter a matiz, a saturação e a sua claridade. Ou seu valor, né, também. Tipo assim, sabe? Começa a brincar um pouquinho mais com isso. E aí, ao invés de você ir para um branco, você pode ir para o rosa. Deu para sacar? Então, suas partes mais escuras virariam algo mais azul, roxo, e as suas partes mais claras virariam o rosa. E aí até tira um pouco desse aspecto de acinzentado, né? Porque o que acontece? Quando você brinca só com o valor dessa cor, então você vai lá e usa o branco para clarear o rosa. O que vai acontecer é que, naturalmente, as suas cores todas vão ficar acinzentadas. E aí, beleza, se for o caso da ideia, tudo bem. Mas eu acho que aqui tem espaço para essa riqueza, sabe? E esse portal levaria essa personagem para onde no livro? Ou, sei lá, essa magia significa o que exatamente? Agora eu vou criar uma layer de lighting mesmo e vou voltar com um rosa não tão claro quanto o branco, mas que nesse contexto agora, pela natureza do rosa e do azul, o rosa vai parecer muito mais claro, sabe? Naturalmente a gente cria uma riqueza cromática, ó, bem interessante para a cena. É a magia do tempo. Literalmente a magia do tempo. Legal. Uma coisa que daria bastante trabalho, mas que eu adoraria ver falando sobre magia do tempo, era... Quem sabe... Aí eu tô meio que viajando, tá? Mas eu adoraria ver, por exemplo, algumas fases... Mas aí eu tô viajando, tá? Só ignora às vezes esse comentário. Mas dentro desse vórtex aqui, ó, eu gostaria de ver distorcido, quem sabe, fases da vida dessa personagem? Sabe? Tipo uma outra ilustração dentro da Ilustra. Eu sei que é muito trabalho. Vou dar um exemplo aqui, ó. Não, eu acho que ampulheta é muito óbvio. Mas vou dar um exemplo bem simples, bem tosco. É um exemplo, tá? Não seria com essa imagem. Seria com... Você desenharia uma outra imagem. Sei lá, dela criança, alguma coisa assim, sabe? E você colocaria distorcida dentro desse spell bem fraquinho, assim, sabe? Tipo, uma forma meio distorcida de momentos importantes da vida dela, sei lá, alguma coisa assim. Ou alguma coisa que se relacione com a história, sabe? Poderia ficar interessante, cara. É uma sugestão aí, tá? Ó, tipo assim, ó. Um soft light pra sugerir. Só que imagina várias coisas disso, sabe? Pô, isso é loucura, eu sei. Vai dar muito trabalho, né? Mas, quem sabe? Isso não pode ser um diferencial da imagem? Às vezes o que foi pago não vale o esforço, assim, né? Mas quem sabe? Peguei uma outra imagem de um outro feedback que a gente fez aqui, ó. Só pra mostrar como se ela tivesse encontrado, sei lá, essa sereia no meio da imagem do livro ali. Quádruplo de trabalho que você teria, mas ia ficar bravo. Ou pegar até ilustrações que você já fez, só pra gerar um ruído, sabe? Também. Mas, de novo, eu tô viajando aqui, perdão. Mas eu acho que ficaria legal. Tá, agora vamos pro cabelo que eu falei, né? Pro contraste, perdão. Eu acho que talvez esse Color Burn possa funcionar. Vamos testar. Esse Color Burn, se a gente usar ele com um certo carinho, a gente pode gerar uns contrastes interessantes em algumas áreas. Eu acho que essa sombra toda do vestido tá um pouco clara demais e um pouco acinzentada. E quem sabe trazer um
um pouco mais de punch nesses contrastes aqui. Não fique legal. Então eu vou tirar aqui da área de luz. Tá parecendo horroroso agora? É porque tá, mas calma um pouquinho que vai ficar melhor. Talvez alguma coisa mais assim. E na parte de claridade, a gente pode tentar colocar um pouquinho mais de contraste pontualmente também. O vestido tá muito bonito, sabe? O desenho, o drapeado e tal. Eu acho que dá pra dar uns ajustes, mas eu acho que tava faltando contraste pra que ele ficasse realmente vivo e mais mágico, sabe? Do jeito que tava, ele tava um pouquinho tímido, entendeu? E aí eu sinto que daria pra trazer um pouquinho mais desses drapeados que você criou aqui, essas manchas, né? De, tipo, de dobras, tá? Um pouquinho mais pra essa região aqui também. Tava sentindo falta do destaque no vestido mesmo, mas tive dificuldade em aplicar algo. A gente vai voltar um pouco com esse rosa no vestido, e quem sabe a gente consegue até dar um popzinho nessa outra região. Ó, vamos voltar na versão anterior só pra gente recapitular um pouquinho algumas outras coisas, ó. Essa parte acho que podia estar um pouco mais clara também. Eu acho que você também tá dando muita forma pra sua pintura. Toda essa parte, essa região toda do peito dela, sinceramente, na minha humilde opinião, ela tinha que ser um valor só. Não tinha que ter outro valor, saca? Então eu. Cara, sinceramente, tá? Eu simplificaria tudo isso aqui pra uma coisa só, velho. Como se fosse um clarão, saca? E aí eu trabalharia nessa musculatura que você quer mostrar com muita nuance, se for o caso. Eu não trabalharia com tanto contraste, tantos volumes que você fez ali, saca? Vou te mostrar uma imagem pra ver se faz sentido o que eu tô falando, na verdade. Percebe a sutileza na variação de valor? Presta atenção no valor, tá? Presta atenção no valor, ó. Olha como não tem tanta mudança de valor. A mudança de valor é na forma tridimensional, no caso do cilindro do pescoço dela. O resto, que é um plano, vocês conseguiram ver em escala de cinza, né? Que é a mesma coisa, ó. Ó a nuance aqui, ó. Uma pinceladinha. Plim, uma pinceladinha. Aqui é a mesma coisa, aqui não precisa nem falar nada, né? Sutileza, tá? Sutileza. Qual é o nome desse artista? John Singer Sargent, a.k.a. João Sargento. Sutilzinho, só. Naquinho aqui, ó. Ih, ih. Espirrou. Foi uma pincelada. Entendeu? E todo o resto eu faria de uma forma bem mais sutil. John Singer Sargent, a.k.a. João Cantor Sargento, né? Faltou o cantor. Se quiser mostrar, tipo, se for o peito mais justo e mais junto aqui, beleza, mostrar a dobra, né? Se for o caso, a divisão das formas. Mas eu faria bem mais sutil. Mas aí sou eu, né? E a mesma coisa pro rosto. Essa orelha, eu também vejo você pintando ela de um jeito muito mais simples, tá? Tirar contraste, pensa nos planos, gente. Ó, eu não canso de pegar no pé de vocês sobre isso. Planificação, cara. Pinta os planos, não pinta a forma que você interpreta que aquilo é. Tipo, isso aqui é uma orelha, então eu vou pintar uma orelha. Não. Pinta os planos, a mudança de valor que vem de acordo com a sua iluminação, tá? Percebe como tem muita informação no pescoço? Mas aí sou eu, né? Sei lá. É que eu sou muito repetitivo. Aí eu fico falando a mesma coisa um milhão de vezes.
E eu entendo a dor de pintar a luz rosa, viu? Luz rosa, pra mim, é a pior cor de luz que pode existir, cara. Verde talvez seja pior, só que aí no caso do verde, ninguém nunca faz, né? O rosa as pessoas usam muito pra magia. O verde, quando tem magia, beleza, ela é tão óbvia que fica até interessante, né? Mas o rosa pra mim é o pior, cara. Mas o verde as pessoas usam um pouco menos, eu acho. Acredito que o meu feedback seria esse, tá? Mais contraste no vestido, simplicidade, simplificação das seus valores, mais sutileza nas formas, especialmente quando a gente está lidando com o rosto. E o tronco também ajuda bastante, né? Dá uma olhadinha nessas refs aqui do próprio Sargent, que, cara, o cara é simplesmente maravilhoso, né? Gênio total. E eu gostaria de ver nas suas pinturas daqui pra frente, se possível, né? Um pouquinho mais de pinceladas mais soltas, sabe? Tentar buscar por um brushwork que oriente o observador também, que você brinque mais com suas edges. Suas transições estão um pouco duras demais, né? Em todos os lugares. Pra mim, todas essas transições aqui, ó, elas tinham que estar bem suaves. E você fez tipo uma flat com pen tool, sabe? Muito. Uma transição muito dura. Eu faria ela mais suave. Belezinha? Mas são sugestões. A imagem já tava bonita. Deu pra perceber que quando eu mostrei aqui, né? Tipo, o chat já ficou. Uau, olha aí, meu. Radical, radical. Eu faria tudo isso aqui muito sutil. E na verdade, pensando bem, eu acho que eu nem entraria com esse rosa na personagem. Sinceramente. Talvez a gente pudesse entrar um violeta ao invés de rosa, sabe? Esquece rosa, pensa em violeta, assim, ó. Aí você traz o violeta. Porque aí você divide um pouco melhor a imagem, né? Porque se você trouxer o rosa, esse rosa vai sujar a pintura, com certeza absoluta. Então, no azul, o vestido azul violeta, primeiro de tudo, ilumina essa sombra com violeta. Ignora que é rosa, né? Pensa no violeta que vai ser bem mais interessante. Quem sabe um lightning com um pouquinho mais saturado, né? A gente consiga até trazer um efeito meio mágico. Cuidado pra não acinzentar, hein? Pelo amor de Deus. E ó, que eu tava falando das LEDs, ó. Quebra um pouquinho essas cores muito duras. Essas transições muito duras. As cores muito duras, tô maluco. Por umas transições mais suaves. Eu acho que ia ficar tão bonito no seu estilo, sabe? Um pouquinho mais pincelado. Levemente mais pincelado. Te ver um pouquinho dessas cerdas. Tô me empolgando demais, né? Já era pra ter terminado o feedback. Mas sabe como que é, né? Eu não consigo. Eu simplesmente não consigo. Eu vou ficar pintando aqui pra sempre. Eu não vou nunca mais parar. Essa pintura agora é minha. Eu vou até o final com ela. Eu roubei. Estamos quase terminando. Solta as pinceladas aqui. Um pouquinho mais de soft edge. Só finalizar aqui e fechamos. Pronto. Acho que é mais ou menos isso. Achei que a peça ficou muito boa, assim. Como eu disse, né? Talvez trazer uns efeitos. Ai, eu esqueci de fazer isso, né? Quem sabe trazer uns efeitos um pouquinho mais próximos da câmera, um pouquinho maior aqui embaixo, pode ser interessante, tá? E que direcione o olhar de volta para a peça. Marco, tá rolando uma dúvida aqui em relação à impressão e às cores. Me limitei muito por essa coisa de imprimir. Então, nesse caso específico, o que eu faria era pintar digital e eu adaptaria para a parte gráfica. Eu pintaria com RGB mesmo, de boa, não pintaria em CMYK. Eu adaptaria, sinceramente. Mas eu não tenho tanta experiência assim com arte impressa, né? Faz teste de impressão, se ficar feio, muda. Eu não pintaria acinzentado para começo de conversa, sabe? Eu pintaria ela bem saturadona e depois eu diminuiria e ajustaria. Mas isso sou eu porque eu não tenho tanta experiência, né? Posso estar falando uma grande bobagem aqui, tá bom? Ó, antes e depois.
Eu quero aplausos. Show de bola. Espero que tenha feito sentido aí. Mais alto. E parabéns pela imagem, acho que tava já bem bonita, assim. Eu tô só sugerindo coisas pra retoques finais, assim. Tá bom? Espero que tenha sido útil pra você aí. E nice.